Você que trouxe um exemplar da sua Bíblia, abra por favor, Mateus 24. Quero louvar a Deus pela vida de toda a coordenação desse trabalho. Nosso querido irmão João Marcos, sua digníssima esposa, sua família. Deus abençoe esse jovem casal cheio de Deus, que estão fazendo para Deus um brilhante trabalho aqui nesse lugar. Ao irmão Jonilson, Deus abençoe, está nos conduzindo, nos auxiliando, nos ajudando. A sua esposa, a irmã Vaniceia, Deus abençoe a irmã Vaniceia. O irmão Jomilson é sempre tranquilo assim, né, minha irmã? Graças a Deus, amém. Deus abençoe. A senhora também é tranquila do mesmo jeito, né? Irmão, vamos orar pela irmã Vaniceia, pelo amor de Deus, irmã. Graças a Deus, Deus abençoe. Falando em casal, deixa eu fazer logo aqui o merchandising do livro Jamais Te Deixarei. Um livro que você que é casado precisa cumprir só a capa. Amém? Só cumprindo só a capa do livro já é muita coisa. O título do livro é Jamais Te Deixarei. Se o marido da irmã tem dificuldade de ser romântico, compra esse livro, dá de presente. Se ele não lê, a senhora lê para ele. Cadê os homens casados aqui? Dê o urro do leão aí. Cadê os homens casados? Cadê vocês? Estão por aqui. Amém. Vocês dão flores para a esposa? Quero dizer para as irmãs aqui que tem marido que só leva flor para a esposa no dia que ela morre. Eu vou dizer aqui para as irmãs: se o seu marido levar flor para a senhora só no dia que a senhora morrer, não receba. Não receba. Então, para vocês evitarem esse constrangimento, compre o livro Jamais Te Deixarei. O livro de 174 páginas para casais. Pastor, e os solteiros que estão aí na prova, no vale do encalhamento? Você pode comprar, que você já vai se preparando. Eu, quando casei, eu já tinha lido alguns materiais sobre a vida matrimonial. Me ajudou muito. Então, esse livro a gente trata aqui sobre o perdão, uma necessidade diária. Tratamos aqui sobre a frustração diante das expectativas. Você casa com uma expectativa e às vezes essa expectativa é frustrada. Como lidar com as expectativas frustradas? Nós tratamos aqui sobre a personalidade do homem, a personalidade da mulher, os tipos de temperamentos. Existe, segundo a psicologia, 4 tipos de personalidades, temperamentos. Você vai estudar aqui, perceber qual é o seu, como ampliar as virtudes e como minimizar os defeitos. Nós tratamos aqui sobre a sexualidade à luz da Bíblia, sobre um veneno terrível chamado adultério e os seus terríveis efeitos. Tratamos aqui sobre o divórcio. Tratamos aqui sobre 11 qualidades do marido ideal, 11 qualidades da esposa ideal. Tem um bocado de coisa interessante que vai edificar a sua vida, fortalecer o seu casamento. Você que vai casar, já vá lendo, né? Já vá se preparando para vencer os desafios do matrimônio. Nós trocamos de microfone aqui, meu queridão. Nós trocamos de microfone aqui. Me ajuda com esse aqui. Graças a Deus. Muito obrigado, viu? O senhor é fenomenal. Deus te abençoe. Como é o nome do sonoplasta? Davi. É o Davi. É o primeiro que chega, o último que sai, né? Deus te abençoe em nome de Jesus, Davi. Mateus capítulo 24. Quem encontrou, diga amém. Você vai citar comigo o versículo 13. No tempo 3. Eu vou contar até 3 e você vai citar o versículo 13 em alto e bom som, independente da sua versão. Vamos lá. 1, 2, 3. Muito bem. Queridos, existe 2 tipos de exegese. Quando eu falo de exegese, eu estou falando de interpretação da Bíblia. Existe uma exegese primária, que diz quando o texto foi escrito, por que ele foi escrito e para quem ele foi escrito. Essa é uma exegese primária, quando você viaja no tempo para entender o texto naquela época, qual o alvo do texto. E existe uma exegese secundária. A exegese secundária faz cumprir Romanos capítulo 15, verso 4, que a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Mesmo que o texto não tenha um vínculo com o teu tempo, com a tua época,
com a dispensação que tu faz parte, mas sendo Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, esse texto, ele tem uma implicação prática para a tua vida. Essa é a exegese secundária, que vai para o contexto da aplicação. Você lê um texto sobre Saul, sobre Davi, sobre Salomão, existe um tempo, existe uma cultura, mas esse texto, de acordo com o que Paulo disse em Romanos 15, versículo 4, tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Por que eu estou fazendo essa consideração inicial? Porque nós estamos diante de um texto onde nós percebemos a salvação como algo futuro. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se nós levarmos em consideração os aspectos temporais desse texto, nós vamos perceber que esse texto, como o seu contexto anterior e posterior, faz parte de um período da história mundial que a igreja não estará mais na terra. O contexto desse texto apresenta os eventos da grande tribulação, até porque o arrebatamento não é o fim. Diga comigo, o arrebatamento, mais uma vez, o arrebatamento não é o fim. Depois do arrebatamento, o mundo enfrentará alguns eventos que estão previstos, preditos, vaccinados e revelados na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E, ao contrário do que eu imaginava alguns anos atrás, vai ter salvação na grande tribulação. Vai ter salvação na grande tribulação. Mas, como o Espírito Santo já te convenceu, você já é crente, faz um esforço para tu subir para o céu, faz a tua parte para a gente ir logo no arrebatamento da igreja, amém? É uma boa ideia a gente subir logo no arrebatamento, porque o que a gente enfrenta hoje é tribulação. Esse menino teimoso que a senhora tem é tribulação. Esse filho que às vezes custa voltar para casa, aí é tribulação. Porque depois do arrebatamento, aí vai vir a grande tribulação. Então, pelo amor de Deus, faça a sua parte para nós subirmos para o céu no arrebatamento. Por que eu estou falando isso? Para que nós possamos fazer uma consideração sobre salvação no aspecto presente. Porque às vezes nós achamos que estamos em um consórcio, pagando prestações, para lá no final ver se a gente consegue ser contemplado com a salvação. Eu estou vindo para a igreja todo dia para ver se no final da história Deus tem misericórdia de mim e eu receba a salvação. E eu gostaria de dizer que nós precisamos perseverar, que é o tema da festa, com a convicção da salvação no tempo presente. Só para você participar da mensagem, por uma questão de didática, diga comigo, eu preciso perseverar com a convicção da salvação no tempo presente. Eu vou fundamentar o que eu estou dizendo aqui na Bíblia. Eu vou citar alguns textos, 2 Timóteo 1:9, por exemplo. Você pode anotar, você pode registrar. 2 Timóteo, 2 de Paulo a Timóteo 1:9. O texto diz que o Senhor nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Agora, Romanos 8:24, qual a referência? Quem está no culto, qual a referência? Romanos 8:24, Paulo diz assim: porque em esperança somos salvos. Em esperança somos salvos. Olhe para cá, você jovem precisa entender o que nós estamos conversando aqui. Isso aqui é algo racional, consciente, mas mesmo sendo racional e consciente, não deixa de ser espiritual.
A salvação é uma obra completa que nós recebemos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu vou dizer de novo, porque nós jovens, nós senhores, você senhora, todos nós precisamos compreender isso aqui. A salvação é uma obra completa, realizada por Jesus Cristo, o nosso Senhor, na cruz do Calvário, em favor da igreja. Então, se você puder, só você que pode, dá uma olhadinha para a pessoa que está perto de você. Só olha, não diz nada não, dá uma olhadinha assim, mas não olha desconfiado não, olha com convicção. Olhou? Você acabou de olhar para uma pessoa que já é salva na pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu quero parabenizar você nesta manhã, porque você está sentado aí perto de um salvo. Esta moça pode até, você vê alguns defeitos de personalidade, esse rapaz, talvez tenha alguma coisa que você pode fazer uma observação, mas esta igreja aqui nesta manhã é composta de pessoas que foram salvos pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Você já é salvo. Isso te anima ou não? Quem aqui é feliz com essa notícia? Tem gente que pensa que está vindo para a igreja para ver se vai tirar a sorte grande, vai prosperar. Você quer prosperar? Acorda cedo, estuda, trabalha, passe em concurso, abre um empreendimento, trabalha direitinho, seja honesto. São princípios que precisa cumprir. Mas o maior prêmio nessa história de igreja, de Bíblia, o maior milagre que existe é o milagre da salvação. É o milagre da salvação. Você pode levantar a mãozona abençoada assim e dizer: o maior milagre é o milagre da salvação. Eu sou salvo. Pastor Alessandro, o senhor tem convicção que você está dizendo? Então por que eu tenho que renunciar? Por que eu tenho que ser fiel? Por que eu tenho que abandonar o pecado? Pastor, quer dizer então que eu não estou pagando a minha salvação em prestações para lá no futuro eu receber esse prêmio? Eu quero dizer para você que nós estamos trabalhando é para não perder. A gente se santifica não é para receber a salvação, é para não perder. A gente ora, busca Deus de madrugada, faz jejum, não é para receber a salvação no ano que vem ou no dia do arrebatamento, não. Você está se esforçando é para não perder, porque Jesus Cristo já te deu esse presente completo. Te esforça para não perder, porque Jesus já te deu. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Deixa eu ver a igreja que pode adorar a Deus com essa notícia. Oh, glória! É um privilégio servir a Deus, é um privilégio ser salvo. É um privilégio fazer parte de um evento como esse. É um privilégio estar aqui adorando ao Senhor Jesus nessa manhã. Eu vou citar mais um texto da Bíblia, Efésios 2:8, que mostra a salvação no aspecto presente. Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia! Pela graça sois salvos. Pastor Alessandro, eu sou muito inteligente, mas a tua inteligência não garante a tua salvação. Pastor, eu sou tão charmoso, quando eu olho assim no espelho para mim, no espelho eu me acho tão charmoso, mas o teu charme não consegue a salvação. Pastor, eu acho tão bonito o jeito que eu caminho, mas o teu desfile não garante a tua salvação. Pastor Alessandro, eu tirei em primeiro lugar no vestibular, eu saí, fui o melhor, mas a tua intelectualidade não garante salvação. A nossa salvação foi conquistada na cruz do Calvário. Foi na cruz. Foi na cruz. Quantos podem adorar a Deus? Porque o herói dos heróis, o campeão, Jesus Cristo, ele foi à cruz e garantiu a nossa salvação. Pela graça sois salvos. Agora que você entendeu que nós precisamos perseverar com esse entendimento de salvação no presente, eu quero citar aqui alguns aspectos da salvação, alguns aspectos
da salvação, aspectos presentes. O primeiro aspecto da salvação que eu quero citar é que nós somos perdoados. Não tem como você perseverar com um fardo. E a matéria-prima do trabalho do diabo é exatamente os entulhos do passado de uma pessoa. Como perseverar quando a sua mente está sendo atacada por imagens, por lembranças de um tempo que você já devia ter superado? Satanás explora essas lembranças, essas situações, e acusa o jovem, a moça, o rapaz, o homem de Deus, o obreiro de Deus. Mas quando nós entendemos a salvação como algo presente, eu sou salvo em Cristo Jesus, e tudo que eu faço na igreja não é para mim ser salvo no final, eu faço é para não perder. Quando eu entendo isso, eu descubro que eu já fui perdoado por Deus. Atos dos Apóstolos 10:43, a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão de pecados pelo seu nome. Coisa boa é você ser perdoado por Jesus. Coisa boa é você ter a convicção que você já venceu todas as acusações. Eu quero convidar você para lembrar aí de Romanos 8:1, texto conhecidíssimo na Bíblia. Conhecidíssimo. O texto diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu sei que estou diante de uma igreja que ama a Bíblia. Eu sei que vocês amam a Bíblia. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Observe que Paulo, ele usa uma linguagem judiciária, uma linguagem do direito. Paulo não fala aqui de suspeição. Ele não diz assim, não existe nenhuma suspeita mais sobre o crente. Não fala de suspeição, porque a suspeição é o início do processo. Quando se abre um processo com alguém, o cidadão, ele é tido como suspeito. A investigação avança. Depois ele pode ser incriminado, ele pode ser processado. Depois ele se torna réu. Na condição de réu, ele comparece a um tribunal. Quem está ligado no culto, diga amém. Na condição de réu, o cidadão comparece ao tribunal. As testemunhas de acusação se apresentam. A promotoria se apresenta. Os advogados de acusação apresentam os seus documentos para justificar que aquele réu precisa ser condenado. Os advogados de defesa entram em ação para justificar que ele precisa ser inocentado. Se a acusação vencer aquele debate, se as provas forem contundentes, Jesus, através de Paulo, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele dá um salto no processo. Ele vai para a última parte do processo. Ele vai para o final da história. Ele tira aquilo que a lei da terra não tiraria mais. Quando o juiz da terra bate o martelo, o cidadão é declarado condenado. Os advogados podem se movimentar, mas aquele cidadão já sai da sala do júri, algemado às vezes, acompanhado por seguranças, para uma penitenciária, aonde vai cumprir a sua pena. Perceba que essa palavra é muito forte que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus não te tirou da fila dos suspeitos. Jesus não te tirou da fila daqueles que eram simplesmente acusados. Jesus não te tirou simplesmente do banco dos réus. Jesus te tirou da condição de condenado. Tu não é mais condenado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O processo foi suspenso. O processo não foi simplesmente arquivado.
mas o processo foi cancelado na cruz do Calvário. Oh, glória a Deus! Cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. Kalamashura makanda hai erema siacho remeplafacera mandura machura ma. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos e levante a sua mão. Receba a graça perdoadora de Deus. Você que veio aqui hoje, talvez trazido pela liderança, pelo convite, mas quem sabe o teu coração está gélido, paralisado, neutralizado por uma acusação do diabo. Talvez o diabo anda declarando aí aos quatro ventos: eu sei o que tu fez no verão passado, mas eu quero te dizer nesta noite, nós sabemos o que Jesus Cristo fez em Jerusalém. Eu sei o que ele fez. A Bíblia me revela aquela cruz nos seus ombros naquela sexta-feira. Oh glória! Atravessou Jerusalém e 3 horas da tarde da sexta-feira ele deu um brado de vitória por nós. Ele foi sepultado, oh glória, mas ao terceiro dia, domingo de manhã, ele não estava mais naquele túmulo. Oh glória! Você foi perdoado por Jesus Cristo. O Espírito de Deus fala ao meu coração aqui. Nós vamos bater nessa tecla, porque o coração de alguém aqui vai voltar a vibrar, o brilho vai voltar para o seu rosto, porque nenhuma condenação há sobre a sua vida. O Espírito de Deus te dá graça para pregar. Recebe a graça aí, porque você vai pregar, você vai ganhar almas. O Espírito de Deus vai te dar graça para cantar. Arranca o playback dessa gaveta. Os púlpitos te esperam e a promessa de Deus vai se cumprir sobre a sua vida. Nós somos perdoados por Jesus. Nós somos perdoados por Jesus. Se nós somos salvos, pastor Erlessandro, eu já estou no nível metafísico, eu já estou no nível supranatural, eu já estou no nível que eu não preciso mais me preocupar com o pecado. Não. Diga comigo assim: eu ainda sou gente. E comigo: eu ainda sou gente. Você ainda é gente. Você tem uma carne, você tem um corpo, você tem neurotransmissores, você tem sensações, você tem ameaças, você tem medos. Tudo isso ainda existe em você. É por isso que Jesus Cristo disse em Lucas capítulo 9, a partir do verso 23, Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, primeira coisa que Jesus disse assim, ele diz assim: negue-se a si mesmo. Quem está me ouvindo, diga amém. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo para ser um crente. Negue-se a si mesmo para ser um obreiro. Negue-se a si mesmo para ser um líder. Se você tem chamada de Deus, se você é salvo, se você é um crente, se você é um santo de Deus, negue-se a si mesmo. Diga não. Faça isso para não perder a salvação tão linda que Deus já te deu. Perceba que Jesus diz assim: quem quiser, se alguém quiser vir após mim. Perceba que é uma partícula condicional. Se servir a Deus não é uma imposição. Servir a Deus não é algo fatalista. Servir a Deus é uma decisão de pessoas conscientes, que foram convencidas pelo Espírito Santo.
Eu ouvi uma pessoa dizer tanto na minha infância que eu ia me desviar, que um dia eu tomei posse disso. Essa pessoa já tinha visto os meus parentes, todos os mais velhos, todos se desviando da igreja. Aí essa pessoa dizia para mim assim: esse aí também vai se desviar. Eu ia para a igreja com 7, 8 anos de idade. Aí aqui acolá eu ouvia: não, os irmãos dele já se desviaram. Quando chegar na adolescência, se desvia, sai da igreja. De tanto eu ouvia aquilo ali, quando os meninos diziam na escola que eu era crente, aí eu respondia assim: não, eu sou crente, mas eu vou me desviar. Já estava na minha mente. Eu tinha 9 anos de idade. E eu fui uma manhã de domingo para a igreja. Eu não sabia nem o que era a palavra teologia, não sabia o que era doutrina pentecostal, não estava muito ligado no que estava acontecendo. Mas no final o pregador chamou à frente as pessoas que queriam ser batizadas com o Espírito Santo. Não manifestei nenhum interesse de ir, mas como eu vi muita gente indo, inclusive crianças, eu acompanhei. E naquele momento eu entreguei a minha mente para o que estava acontecendo ali. E eu ouvi a palavra que foi dita: Jesus vai batizar muitas pessoas aqui com o Espírito Santo. E o pregador instruiu dizendo: você vai orar agora dizendo assim: Jesus me batiza com o Espírito Santo. Aí eu disse: eu peguei, essa é fácil. E eu comecei a orar: Jesus me batiza com o Espírito Santo. Eu disse a segunda vez: Jesus me batiza com o Espírito Santo. Continuei glorificando a Deus. De repente eu percebi que algo diferente começou a acontecer naquela manhã de domingo, no ano de 1997. Eu tinha 9 anos de idade. Uma manhã de domingo no mês de julho, Deus desceu naquela igreja. Eu senti literalmente a presença de Deus descendo ali naquela manhã. De repente, aquilo que não era tão empolgante, aquilo que não me motivava, de repente aquilo se transformou numa explosão dentro de mim, num sentimento de glória, de choro, de quebrantamento. E Jesus me batizou com o Espírito Santo naquela manhã que eu nunca mais esqueci. Eu falei em línguas espirituais na presença de Deus pela primeira vez. Oh glória, oh aleluia, oh aleluia, aleluia. Sabe quem era a pessoa que dizia que eu iria me desviar quando chegasse na adolescência? Era a minha avó. Mas quando Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu senti que 2 mãos se colocaram sobre os meus ombros, e tinha alguém falando em mistério aqui atrás também. E de repente, quando eu olhei, era minha avó, e ela avisava as irmãs da igreja: é o meu neto, foi batizado com o Espírito Santo e não vai se desviar nunca. Esse aqui é escolhido. Jesus batizou com o Espírito Santo e é um servo de Deus, é um jovem de Deus. Levante a mão comigo nessa manhã e declare, diga assim: a palavra de maldição vai ser mudada. Diga: vai ser mudada, vai ser mudada. Diga assim: vai ser quebrada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Levante as 2 mãos, você que está aqui no culto, levante as 2 mãos, feche os seus olhos. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que essa maldição, que esta praga, que esta palavra que foi jogada sobre a sua vida, ela perde força agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. De um lado a outro desse lugar, dessa congregação, seja cheio da esperança, seja cheio da graça de Deus, porque é uma promessa de Deus sobre a sua vida. Glória, aleluia, oh glória. Bom, João Marcos, eu saí daquela experiência com o desejo de ler a Bíblia. E eu já pedi logo para os meus responsáveis que comprassem uma Bíblia para mim. Eu comecei a ler a Bíblia com 9 anos de idade. No interior que eu morava, só chegava a revista para o missionário depois que terminava o trimestre lá na sede. Aí as que sobravam mandava para o interior. E o missionário ia ler as revistas. Não vence porque é a palavra de Deus. Ele não vence, né? Não tem vencimento. Mas não era o tema do trimestre.
E ele estudava com a gente. E nos intervalos eu ia pedir a revista emprestada. Eu disse: eu quero ler a lição do próximo domingo. E ele dizia: não empresta para tu levar para casa, porque o pessoal não confia em menino, né? Levar para casa tu não leva não, mas se tu quiser ler aqui na casa pastoral. Eu sentava ali, eu lia toda a revista do domingo seguinte, e eu aguardava o próximo domingo ansioso para responder as perguntas. Era classe única, irmão, não tinha esse negócio de sala kids não. Hoje a gente faz a sala kids, né? Aí o professor se veste, se fantasia para dar aula para o menino. Não, meu amigo, a fantasia que tinha para nós na minha época era um cipó de goiaba. Essa era a fantasia. Deixa o negócio de beber água na hora do culto e de banheiro. Aí tu ia ver a fantasia truando no lombo. Não tinha negócio de sala kids não. Classe única. Não tinha ventilador. É isso. Mas eu aguardava ali ansioso o momento das perguntas daquela lição para me responder. Eu passei pela adolescência, obviamente. Fui criticado por ser crente, por ser um servo de Deus. Mas eu digo com convicção: estou criando hoje a minha família para Jesus. Todas as vezes que eu entro no carro para fazer alguma viagem, eu digo: Deus, o maior prêmio que o Senhor me deu, a maior bênção que o Senhor me deu, depois da salvação, está aqui comigo, que é a minha família. Eu estou criando a minha família para Cristo. E eu sei que essa palavra vai edificar alguém aqui nesta manhã. Eu não sei de que família tu veio, mas a maioria dos que estão aqui vieram de famílias disfuncionais. Filhos que foram criados por madrastas, por padrastos. Família dilacerada. Lares que talvez passaram por algum distúrbio. Tu veio de uma família que não tinha a cura de Deus. Mas eu quero te dizer nesta manhã, em nome de Jesus, que a partir de ti vai nascer uma família linda, santa, cheia do Espírito Santo de Deus. Você pode levantar as suas mãos. Você pode levantar as suas mãos. Eita glória. Você pode com as suas mãos erguidas. Diga assim para Deus: o meu futuro, o meu futuro, o meu futuro. Diga assim: é meu futuro, mas a partir de agora eu entrego nas tuas mãos, meu Deus. É meu, mas é teu. Entrega o teu futuro, entrega a universidade, prega teu chamado, entrega nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para a tua história. Glória, aleluia. Estou falando do tempo presente da salvação. Você é salvo. Na condição de salvo a gente renuncia. Renuncia porque o perdão é um prêmio muito grande. E você foi perdoado. Sabe outra coisa que a salvação gera em nós? A salvação gera em nós uma mentalidade de misericórdia. A salvação gera em nós uma mentalidade de misericórdia. Misericórdia. Quando você olha para o mundo, você tem misericórdia. Você deve ter misericórdia. Quando nós olhamos para os nossos familiares que não são crentes, nós precisamos olhar com um olhar de misericórdia. Você precisa ter senso de misericórdia. Se você é salvo, se você não se sensibiliza com as almas, se você não tem essa sensibilidade, se você canta o hino "Vamos todos trabalhar", balançando uma rede. Tem gente que canta "Vamos todos trabalhar para o Senhor Jesus", só que ele está balançando uma rede e não aparece no mutirão. Está balançando numa rede, não aparece no evangelismo. Eu quero trabalhar para meu Senhor, mas não aparece na oração 5 horas da manhã. Se você é salvo em Cristo Jesus, o nosso Senhor, tem uma sensibilidade no teu coração pela obra.
tem algo que queima no teu coração. Você não olha para cá como uma reunião obsoleta, sem sentido. Você olha esse lugar como a casa de Deus. Você olha o teu dirigente como um homem de vida consagrada, um homem de Deus que precisa de amigos, precisa de companheiro. Você dobra os teus joelhos e você agradece porque você é perdoado, mas você clama a Deus para que a sua família seja salva. Se você é salvo em Cristo Jesus, você se dispõe para ganhar almas para o Senhor Jesus. Você declara: eis-me aqui, Senhor, eu quero ver a igreja crescendo, eu quero ver almas se convertendo. Precisamos ter essa misericórdia. Eu vou dizer outra coisa. Judas capítulo 1 verso 22. Você precisa ter misericórdia. Judas escreveu dizendo assim: apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Quando nós temos a convicção de que Jesus nos salvou, nós olhamos para as ruas, nós olhamos para os jovens, nós olhamos para a cidade, esse povão aí, andando daqui para lá, de lá para cá. Você olha para esse povo com um olhar de misericórdia. Você ora para que a resistência seja quebrada, para que Jesus venha salvar estas pessoas. Sabe o que é que a salvação gera em nós? A salvação gera em nós mentalidade de excelência. Diga comigo: mentalidade de excelência. A salvação, ela gera em nós mentalidade de excelência. Você acha que Deus te salvou para você continuar sendo o pior aluno da escola? Você acha que Deus te salvou para você ser o pior funcionário? Você acha que Jesus te salvou para você dar justificativas para o patrão porque não apareceu, quando na verdade você estava dormindo? Você acha que Deus te salvou para você ficar dentro de casa vendo os filhos passando necessidade e você não ter iniciativa de melhorar de vida? Quem é salvo em Cristo Jesus tem uma mentalidade de excelência. Vai para a escola com a mentalidade de excelência. Vai orar com a mentalidade de excelência. As pessoas que têm mentalidade de excelência, elas enxergam até as tragédias da sua vida, elas enxergam de uma forma positiva, porque foi Deus que permitiu, e hoje você é mais forte, e o teu testemunho socorre alguém. Oh, glória a Deus. Mentalidade de excelência. Um dia, um jovem que na verdade já tinha passado desta fase, passou pelas suas tribulações, as suas lutas, e chegou num posto muito alto. O seu passado estava recheado de lembranças terríveis, porque as lembranças que aquele homem tinha sido de traição e abandono. Traição e abandono. Olhe para cá. Ele tinha sido traído pelos seus irmãos, jogado em uma cova, vendido para uma terra distante. Lá naquela terra distante, foi acusado de um terrível crime que não cometeu. Mas veja como Deus é misericordioso, como Deus é maravilhoso. Aquele jovem teve uma noite que ele dormiu prisioneiro. Diga comigo: dormiu prisioneiro. Como é o seu nome, irmão? Wilmar, meu amigo das antigas, Wilmar. Aí você disse: é amigo das antigas, não lembro o nome. Mas eu lembrei do lugar onde eu conheci ele, lá da Água Amarela, na Caponha. Aleluia, 20 anos atrás. Wilmar, olha como Deus é maravilhoso, Wilmar. Aquele homem dormiu prisioneiro, e mal sabia ele que era a última noite que ele passaria naquela condição. A última noite como prisioneiro, e ele não tinha ideia que a chave ia ser virada, que a situação ia ser mudada. Enquanto ele está passando a última noite como prisioneiro, Deus está colocando um sonho na cabeça de Faraó.
glória. Você pode profetizar para esta pessoa que está perto de você. Olha para ela aí com essa cara de crente, cheio do Espírito Santo, e diga assim: muita coisa vai mudar na tua vida de repente. Diga assim: muita coisa vai mudar, porque Deus tem interesse que tu recebas mudanças e transformações pelo poder do nome de Jesus Cristo. A última noite como prisioneiro, Deus está mexendo na cabeça de Faraó. Deus está mexendo na cabeça de alguém por causa da tua chamada.